Fala cartoleiro, fala cartoleira. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Nesse vídeo, vamos fazer uma análise da rodada 30 e já deixar um esboço de time principal para vocês poderem escalar com mais segurança. A ideia aqui é já começar a abrir os caminhos aí, clarear suas ideias para você tentar escalar um time que seja competitivo, ok? Então, nossa última pontuação, 46,28, não foi muito boa a nossa pontuação. A média dos cartoletas foi de 34. Nosso patrimônio, perdemos muitas cartoletas nessa rodada, em função de que os mais escalados, os que eram os mais prováveis de imitar, foram muito mal, principalmente do meio do ataque, começando pelo capitão Gabigol e outros. Então, o nosso patrimônio caiu para 160 cartoletas, mas ainda é muito possível fazermos um time bom com essas cartoletas. Então, tá aqui Fox Velox FC do lado esquerdo, é o time principal do professor. Nós vamos aqui rever a escalação e vamos tentar fazer uma escalação aqui que ajude todos vocês a mitarem na rodada. Deixamos aqui o nosso campinho já preparado para colocarmos os jogadores que acreditamos que vão ser mitos na rodada. Mas antes de iniciar aqui o esboço de time principal, a análise da rodada, eu gostaria que vocês deixassem o like. Quem é novo no canal, faça a inscrição para ajudar o canal a crescer, para ajudar aqui no trabalho da gente, que é sempre feito de forma muito simples. Acesso à tecnologia não é o ideal, mas aqui é com honestidade. Pensando aqui então nas partidas que nós teremos ao longo da semana. A partida entre Grêmio e Palmeiras, ou Palmeiras e Grêmio, entre o sexto e o quinto colocado, não valerá por cartola, então a gente não tem como escalar jogadores dessa partida. A próxima partida aqui, no sábado, abrindo o cartola às 19 horas, isso quer dizer que o mercado fecha às 18, nós temos Fluminense e Sport. Boas opções do Fluminense para a gente apostar, né? O Calegari, por exemplo, na lateral é ótima opção. Dá para apostar em mais peças do Fluminense, é só observar com atenção. Segundo jogo ainda do sábado, às 21 horas, Vasco e Curitiba. Curitiba desesperado, é o 20º colocado, praticamente rebaixado o Curitiba. O Vasco que após o Vanderlei assumir tem uma ascensão, né? Então o Vasco vem bem, fez 2 boas partidas depois que o Vanderlei assumiu. O Vasco é favorito nessa partida. Tem o Pikachu, por exemplo, que na última foi o cara que bateu o pênalti, inclusive estava no meu time, e foi aquele que fez maior pontuação, né, 12 pontos. Então o Pikachu é ótima opção, o Castan também é, o Cano, obviamente, nessa rodada também é ótima opção. Temos ainda Santos e Botafogo, temos que ver como que o Santos virá, né, no domingo, em função de que ainda tem o jogo da Libertadores, não sabemos se vai ter jogador que possa contundir, ter desgaste físico, etc. Mas assim, o Santos é amplo favorito contra o Botafogo, que também, assim como o Curitiba, provavelmente deve ir para a Série B, está com uma situação complicada. Terceiro jogo muito difícil de dar um prognóstico, né? Atlético Paranaense vindo muito bem, São Paulo não fez boas partidas nas 2 últimas, então o Atlético Paranaense vai fazer um jogo duríssimo aqui com o São Paulo, dá até para arriscar no goleiro do Atlético Paranaense, por exemplo, porque o São Paulo ataca muito, dá para arriscar também no goleiro do São Paulo, porque o Atlético Paranaense melhorou muito nas últimas rodadas, né? O Atlético Paranaense vem muito bem nas últimas rodadas, é só observar aqui, 3 vitórias e 1 empate nas últimas 4 partidas. Então o Atlético Paranaense, jogando em casa, deve fazer um jogo com o São Paulo muito bom. Então dá para apostar nas defesas dos 2 times, nos 2 goleiros. Dá para apostar no meio campo, no ataque. É só visualizar isso. Terceiro jogo aqui, um jogo muito fácil de apostar, teoricamente, né? Atlético terceiro colocado, apesar de ter tomado 2 gols do Bragantino, mas o Bragantino é um time que realmente tem feito muitos gols. O campo ontem estava molhado, chovendo, o que dificultou mais o Atlético, mas jogando em casa, num gramado que ele conhece, um campo maior, o Atlético é o principal, o time que menos perdeu, né, o principal adversário aí dos outros em termos de mando de campo, que é o time que tem um aproveitamento muito bom dentro de casa, então acredito que o Atlético vai vencer esse jogo com facilidade. Dá para apostar no meio, no ataque, na defesa do Atlético. O Atlético deve vir em peso como entre os mais escalados na rodada. Outro jogo teoricamente mais tranquilo
para saldo de gols é o jogo do Inter. O Inter joga em casa contra o Fortaleza. Fortaleza também muito mal. O Inter vem de 5 vitórias consecutivas. Seguindo aqui, um jogo equilibrado, Ceará e Bragantino. Dá para apostar tanto no Vina, que está vindo ótimo, né, no campeonato. Provavelmente o melhor meia desse campeonato. E aqui temos um atacante que é o Claudinho, que sempre está fazendo pontuações positivas. Então, desse jogo aqui, dá para tirar aqui do lado de cá o Vina e do outro lado o Claudinho. E o jogo aqui complicadíssimo, porque a gente tem apostado muito no Flamengo e o Flamengo tem decepcionado. É um jogo contra o Goiás. O Goiás tem melhorado muito no campeonato, então assim, tem que tomar muito cuidado com esse jogo aqui. Eu acredito que não dá para apostar na defesa do Flamengo, mas dá para apostar, por exemplo, no Tadeu aqui no Goiás, em um atacante do Goiás, e dá para apostar no Arrascaeta, e dá para apostar no atacante do Flamengo sem preocupação. Bahia e Corinthians não vale para a rodada. Então, fazendo aqui de novo, pensando na rodada, quais são os times que provavelmente terão mais facilidade para segurar a SG? Vasco, Santos, Atlético Mineiro e Internacional. Esses são os 4 jogos que eu penso que tem maiores possibilidades de SG. Internacional, Atlético, Santos e Vasco. E um quinto jogo seria aí o do Fluminense. Vamos voltar então para a escalação, ok? Continuar escalando aqui. Vamos voltar para a nossa escalação. Deixa eu ter que voltar aqui. Continuar escalando. Não está dando para a gente voltar. Voltamos. Vamos escalar. Eu tinha feito uma escalação ali já, mas eu quero conversar com vocês a respeito dela. Então vamos lá para a escalação. É claro que no ataque, olha, a gente não tem como fugir de Marinho, que pega o Botafogo. Já falei que o Botafogo é um time que tem muita dificuldade no campeonato e tal. O primeiro atacante ali seria o Marinho. Segundo atacante, a gente tem boas opções. Ó. Tem o Claudinho, sempre pontuações positivas, já falei isso. A gente tem o Cano, mas a gente tem, assim, para não perder cartoletas pouco valorizados, a gente tem o Keno e o Bruno Henrique. Quem precisa ainda de não perder cartoletas para equilibrar o seu time, Keno e Bruno Henrique não vai fazer você perder cartoletas. Já o Marinho precisa de 15 para valorizar. Aqui no meio campo, ó, a gente tem o Arrascaeta, a gente tem o Iorra, que foi bem ontem, a gente tem o Patrick, a gente vai colocar o Patrick, a gente vai sugerir aqui um jogador diferente para o meio campo, a gente poderia pensar no Raul, ó, que tem uma ótima regularidade, ó, sempre pontuações positivas, é uma ótima para o seu time. A gente poderia pensar no Nicão, mas que não é regular, né? Mas é uma opção também interessante jogando em casa. Vamos descendo aqui para a gente ver se a gente acha outra posição. Ó, o Diego tá provável, também não é uma má ideia. O Lima é uma outra opção boa para meia. Vamos ver se a gente acha mais alguém aqui que seja boa opção para meia. O Shailon, né, apesar de jogar na lateral, mas é uma boa opção para meia, também vem com pontuações sempre positivas. Ó, olho no Shailon, que também é uma opção para você diferenciar dos seus adversários. O Bruno Gomes do Vasco só custa 3 cartoletas, fez 2 ótimas pontuações, na verdade médias, né, para a última rodada. O Richard, na última, ele foi com 6.9, nas 3 últimas, ele mitou aqui na 27ª. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para a gente poder pensar. Não, acho que é isso. Então, a gente voltando aqui para a parte superior dos meias, a gente pode pensar, obviamente, numa Arrascaeta. Então, a gente vai colocar aqui o Arrascaeta. A gente já tem o Patrick e a gente não pode esquecer do Vina, né? O Vina, sem pontuações positivas, acho que é um nome obrigatório aí no time de todo mundo. Fechando aqui a nossa defesa, lembrando que isso é um esboço do meu time principal, a gente pode ter mudanças. Arana, ótima opção, Atlético tomando gol, mas o cara dá muitas assistências, ó, tem 5 assistências e 3 gols no campeonato, então assim, jogando em casa contra o Atlético Goianiense, terá opções de oportunidades de ir ao ataque, acho que é uma ótima, né, jogando em casa. A gente ainda tem boas opções aqui, ó, Felipe Jonathan, que pega o Botafogo, como eu já citei, muito mal. Tem o Moisés, né, jogando contra o Fortaleza, também é uma ótima opção. Descendo aqui, tem o Pikachu, que está muito valorizado, né, porque fez 2 ótimas pontuações aqui na 28ª e 29ª, também é ótima opção. Descendo aqui, o Henrique também foi muito bem na última, né, do Vasco, também poderia ser uma boa opção. Vamos ver se a gente acha mais alguém aqui.
ao Calegari. O Calegari é uma ótima opção e ainda está desvalorizado. Ó. Negativou na última, o Calegari pode muito bem caber nesse nosso time aqui, mas a gente ainda tem que avaliar até o final de semana, né? Tem o Felipe Jonathan, tem o Pikachu, tem outras opções, né? Pikachu jogando no ataque, a gente tem que rever essa nossa posição aqui. Aqui na defesa, como a gente já citou o Vasco, e nós não colocamos o Pikachu, vamos colocar aqui o Castan jogando em casa. Tem as opções dos zagueiros do Atlético, que você pode colocar sem dificuldade, né? Júnior Alonso, eu prefiro ele do que o Hever, tá aqui o Júnior Alonso, é uma boa opção. Tem o Hever aqui, né, que é uma outra opção, inclusive para valorização. Tem o Moledo, que depois que o Abel assumiu, virou titular e tem feito pontuações positivas, né? Sempre boas pontuações. Tem o Thiago Heleno, que vai ter um jogo mais difícil contra o São Paulo, pode ser uma aposta diferente, assim como o companheiro dele, o Pedro Henrique. Matheus Ferraz, que é bom na bola aérea, né? E já jogou no esporte. Para quem fica falando de lei do ex, Matheus Ferraz pode ser uma opção interessante. Não gosto do Werlen, prefiro o Castan. E é isso. Nós vamos fechar aqui esse esboço de time inicial para a rodada. Nós vamos fechar com o Moledo. Então aqui, se a gente observar, nós não repetimos nenhum jogador aqui na base, né, na defesa. Eu acho que isso é importante. No máximo, dobrar com o goleiro. E aqui a gente vai dobrar com o goleiro do Atlético, mas tem a opção do Thiago Volpe, boa opção. Tem a opção do próprio Jean, que pega o Atlético, né, pensando em defesas difíceis, é uma boa opção. O Tadeu, pensando em defesas difíceis, porque vai pegar o Flamengo, também é ótima opção. Fernando Miguel também é uma opção, jogando dentro de casa, para pensar no SG. O Everson é uma boa opção, pensando em SG, mas se o Atlético tomar gol também, ele pode ir muito mal. Tem aqui o goleiro Santos também pode ser opção. Nossa, o goleiro tá difícil, viu, gente? Eu vou fechar aqui na segurança do Tadeu, apesar de achar que ele pode tomar gols do Flamengo. Por enquanto a gente vai fechar aqui com o Tadeu. Esse é um esboço de time principal. Técnico, a gente costuma gastar o mínimo de cartoletas possível. Quem tem menos cartoletas tem a opção do Cuca, que eu acho que é uma opção boa para a rodada. Tem a opção do Vanderlei, que está muito valorizado, mas é uma opção boa para a rodada. Nós estamos já na 30ª rodada, você não tem como valorizar mais, não pode perder muitas cartoletas. E esse time que eu fiz ali está equilibrado para você não perder cartoletas. Tem o Paulo Tuori, tem o Marcão, que é mais baratinho, ó, e joga em casa, ó, custa 8 cartoletas. É uma opção para quem tem menos cartoletas. Eu vou fechar com o São Paulo, porque eu acho que o Atlético tem um jogo teoricamente mais fácil, o Atlético vai atacar muito. Capitão, eu vou fechar com o Marinho, né? Marinho é o cara que é o capitão da maioria, acredito eu. E aí fechamos o time. Espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like e ajudar o canal a crescer. E é isso. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Um abraço.